Com prazer que nós iniciamos esse novo Papo Suprem, um programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária. Hoje, com a grata satisfação de recebermos aqui o professor Juarez Freitas, que é jurista, escritor, professor da PUC do Rio Grande do Sul e da URGS, e tem um histórico de publicações acadêmicas, científicas. E hoje nós vamos conversar com o professor Juarez sobre uma das suas obras. Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Uma obra que foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Professor Juarez, seja muito bem-vindo aqui na TV Suprem. É uma satisfação estar com o senhor para nós tratarmos desse assunto que é de máximo interesse para toda a humanidade. Bem-vindo. É uma alegria imensa, Dr. Rudinei. É uma alegria estar nesta entrevista ao seu lado, num diálogo a respeito desse que talvez seja o tema mais importante do século XXI, porque engloba vários outros, como veremos na sequência da exposição, e uma alegria ainda maior porque esse é um programa que se encarta num projeto que eu acho admirável, que é liderado pelo nosso querido Dr. Ulisses Riedel, né? Um idealista no melhor sentido da palavra. Então é uma alegria estar aqui. Vamos ao nosso diálogo. Professor, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com o Acordo de Paris, o senhor, na sua obra, lança isso que seria um novo paradigma de sustentabilidade. Fale um pouco mais sobre a obra e como nós podemos reconstruir o mundo a partir dessa ótica, é claro, como o senhor bem pontua, de uma ótica do direito público, mas que poderia dar um novo norte civilizacional para a humanidade. Muito bem. Uma preliminar. O que é a sustentabilidade, né? Existe um conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito que vem de um importante documento da ONU, de 1987, um ano antes da Constituição, e já influenciou a nossa Carta no 225. E esse conceito é importante ainda hoje, está de pé ainda hoje, mas já merece alguns pequenos retoques. Ele diz, é aquele desenvolvimento capaz de produzir a satisfação das necessidades das gerações presentes, sem impedir que as gerações futuras também possam saciar suas necessidades. Esse conceito é importante, mas ele tem um probleminha. Qual é? E vários autores, o Amartya Sen é um, já perceberam isto, é que ele ficou muito preso à ideia de necessidades, e pior, de necessidades materiais. Então agora nós trabalhamos com um conceito mais amplo. A sustentabilidade não nega isto, o conceito está de pé, a lógica intergeracional está de pé, mas temos que trabalhar com o conceito de bem-estar. E de bem-estar multidimensional. Então, no livro, eu proponho ir além da dimensão de PIB, de crescimento econômico, e falar num desenvolvimento capaz realmente de produzir bem-estar para as gerações presentes e para as gerações futuras, sem uma contraposição, sem uma hostilidade entre essas gerações. E aí trato de 5 dimensões. Não 3, como habitualmente também se fala, social, econômica e ambiental, mas 5. Eu incluo a jurídico-política, a dimensão jurídico-política importantíssima, e a dimensão ética, sobre a qual nós podemos falar um pouco mais adiante em profundidade, dentro do possível de uma entrevista e no livro, aí sim com profundidade. A primeira dimensão é a ambiental. E aí é muito importante destacar 2 pontos, pelo menos. O primeiro, de que o século XXI terá de ser o século das energias renováveis. Todo o século XX, inclusive os grandes conflitos do século XX, gravitaram em torno do petróleo. Há países que até hoje padecem da maldição do petróleo. Não sabem como lidar com essa energia fóssil. Pois bem,
nós precisamos passar a fazer a transição para as energias renováveis. Isso é absolutamente crucial. Segundo ponto, fala-se e tem que falar de mudanças climáticas. Não é uma coisa para uma preocupação remota ou futura, já é para hoje. O exercício do direito ao futuro já envolve tratar bem das mudanças climáticas, do aquecimento global hoje. Mas eu prefiro falar mais do problema da poluição, porque isso toca mais diretamente, as pessoas começam a perceber mais o quanto isso lhes afeta e passam a se enxergar como partes da natureza. Isso é capital, isso é chave, crucial. O ser humano é natural, não é? Vamos homenagear o Darwin aqui, que já nos trouxeram essas lições luminosas. A poluição mata por ano, segundo a OMS, cerca de 7 milhões de pessoas. Só a poluição do ar mata 3 milhões de pessoas. Tradução, um genocídio. Nós temos que acabar com isto. Portanto, o fim do veículo a combustão, por exemplo, é uma meta de humanidade, né? Se nós quisermos bem-estar intergeracional. Então, essa é a dimensão ambiental. Note que, ao falar da dimensão ambiental, eu já estou trazendo um pouco da sustentabilidade econômica. O trabalho do futuro vai ser um trabalho que vai ter muito a ver com a quarta revolução industrial, um trabalho, portanto, que não vai ser repetitivo, vai ter que lidar com empatia, etc. Mas é também um trabalho muito, muito ligado às energias renováveis e a tudo que envolve bem-estar, cuidado com o outro. Esse é o trabalhador do futuro. Tudo mais talvez seja substituído por robôs. Então é chave entender que a sustentabilidade, ser líder em sustentabilidade é estar vocacionado para permitir que as pessoas tenham trabalho e, portanto, bem-estar via trabalho. Terceira dimensão, então essa é econômica, todas estão interligadas, é a sustentabilidade social. E dou 2 exemplos, já que citaste a Agenda 2030, os ODS, os 17 ODS, vou citar 2 itens que estão lá, que as pessoas às vezes não identificam à primeira vista como sendo um tema de sustentabilidade, e, no entanto, claro que são. Primeiro, igualdade de gênero. Como pode haver bem-estar intergeracional se as pessoas ainda têm relações despóticas umas com as outras? Se o homem vê a mulher como um objeto? Esta é uma relação inviável do ponto de vista do bem-estar duradouro, do bem-estar emancipado, libertador. Isso está lá. E um segundo exemplo é o ODS 16, a construção de uma sociedade pacífica. Nós não podemos imaginar que os jogos de soma zero, ou seja, aqueles jogos adversariais, em que um ganha e o outro perde, seja um jogo típico de sustentabilidade. O jogo da sustentabilidade é um jogo de cooperação empática, efetiva. Jogos win-win, ganha-ganha. Isso é sustentabilidade. Isso na dimensão social. E também envolve o ODS número 8, só mais um exemplo, que trata do trabalho decente. É incompatível com a sustentabilidade o trabalho análogo ao escravo. Nem preciso dizer que a regulamentação não deveria tardar nessa matéria da mudança constitucional recente no caso brasileiro. Quarto lugar, uma dimensão jurídico-política. A sustentabilidade terá que forçosamente ser feita pela reinvenção do jogo democrático. Nós precisamos criar uma democracia digital, distribuída, esclarecida e ainda por cima continuada. Não pode ser essa democracia episódica. Temos eleições diretas, etc. É preciso consultar mais e continuamente, até para que os erros apareçam e possam ser retificados em tempo oportuno. Essa reinvenção do jogo democrático eu considero fundamental para combater alguns vícios da democracia, como o patrimonialismo, o tráfico de influências, o omissivismo de prevenção e precaução por parte das autoridades públicas. Vimos recentemente isso mais de uma vez acontecer aqui no Brasil. E essa ideia de mercenarismo político. Tudo isso são produtos de uma lógica democrática que precisa ser reinventada. Trocar o chip do jogo democrático com esclarecimento. Ao mesmo tempo, tem que mexer no jurídico. E aí eu vou dar 2 exemplos só. O regime das titularidades. Nossa, o senhor é um brilhante jurista.
nós temos toda uma visão de que os titulares são as gerações atuais, né? No máximo vai até o nascituro, não é isso? E dependendo do conceito de nascituro, vai um pouco mais, um pouco menos. Mas, na verdade, é muito mais sério do que isso. As gerações futuras, os que não nasceram, também são titulares de direito e de direitos fundamentais. Este é o direito ao futuro. Engloba as gerações futuras. Isso muda tudo, do ponto de vista teórico e prático. E um exemplo super prático de aplicação do princípio constitucional da sustentabilidade, que no caso brasileiro está no artigo 225, sobretudo. Toda licitação no Brasil é sustentável ou já está no âmbito da ilicitude. Felizmente, depois de vários congressos, a gente vai festejando pequenas vitórias nessa matéria, vamos para o 9º Congresso Internacional de Direito de Sustentabilidade este ano. No ano passado nós festejamos a mudança. O Tribunal de Contas da União deixa de recomendar e determina que as licitações do Brasil sejam sustentáveis na esfera federal. Então essa é a dimensão jurídico-política. Todas estas dimensões, e quem sabe podemos falar sobre isso no próximo bloco, são relevantes. Mas talvez a mais relevante de todas seja a última, a quinta. A sustentabilidade na dimensão ética. Bom, então vamos aproveitar, né, esse enfoque da sustentabilidade do ponto de vista ético para pôr em questão esse tema, porque a ética no Ocidente ela tem uma história de 2.500 anos. Nós tivemos, por exemplo, em Homero, né, uma ênfase nas figuras emblemáticas, né, que ditavam o padrão, né, da moralidade e da conduta. Depois disso, né, com o período clássico grego, os filósofos, né, tentam elaborar racionalmente a ética, surgem, né, as virtudes cardeais. Com o cristianismo nós temos as virtudes teologais. Enfim, séculos de avanço, de debate racional sobre, né, o âmbito da ética. Nós chegamos a Kant com, né, o imperativo categórico, que também se revela insuficiente e nós então temos a eticidade hegeliana priorizando, né, uma escala de valores, por exemplo, a vida, o valor à vida superior ao valor à propriedade. E depois disso, a ética do diálogo, podemos pensar em Gadamer, podemos pensar na ética da responsabilidade de Hans Jonas, nas éticas procedimentais, né, de John Rawls. Agora, professor, depois desses 2.500 anos, nós chegamos num ponto em que a concentração de renda, o antropocentrismo que o senhor aponta como um dos grandes problemas a serem superados, a instantaneidade digital, né, que é conjugada com o capitalismo financeiro, um capitalismo distanciado da realidade concreta, distanciado, né, da produção, distanciado da vida, tudo isso colocou a humanidade mais uma vez em xeque e mostrou que toda a discussão ética, os avanços que nós tivemos, né, no âmbito do debate, da reflexão filosófica sobre esse sistema, ele foi insuficiente. Como podemos, né, diante dessa insuficiência, apresentar ou reapresentar, né, uma proposta de sustentabilidade como um dever? Bom, essa é uma pergunta que vai ficar para o próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo neste momento. Retomamos o Papo Suprem, um programa da TV Suprem, um canal de comunicação da União Planetária. Com o professor Juarez Freitas, a pergunta é: a sustentabilidade como um dever? E como dever ético, né? Dessa dimensão sobre o jurídico nós já falamos ainda aqui brevemente. Pois é, o ponto central é o seguinte: eu penso que a sustentabilidade tem de ir além de, número 1, além do antropocentrismo estrito. Até para se entender como um dever superior, universal superior, não formal,
tem que compreender que nós precisamos ir além dessa visão do homem como contraposto à natureza. O homem é natural, o homem precisa se religar a essa dimensão, se harmonizar, ter uma relação cooperativa com a vida. Ele é responsável pelas espécies. Essa é uma dimensão que, antes de eu impor isso como um dever heterônomo, tem que brotar de uma consciência, de uma autoconsciência da riqueza que é de ser natural, de ser parte da vida. Então, o antropocentrismo estrito, de certo modo, fez uma cisão com enormes efeitos colaterais adversos entre o homem e a vida. E gerou uma relação sujeito-objeto aqui, reificadora, que extraviou o valor intrínseco dos outros seres e, em consequência, dele próprio. Quem oprime acaba oprimido. Então essa é a primeira observação. A segunda é refletirmos mais profundamente sobre o conceito de bem. A ideia de associar bem ao prazer ou à fuga da dor, que é uma ideia que apareceu num certo utilitarismo mais primitivo e depois os próprios utilitaristas abandonaram, porque não basta não fazer o mal, é preciso saber fazer o bem. E para fazer um bem efetivo tem que entender um pouco melhor como funciona a nossa mente, que se engana muito a propósito do que é a felicidade, o que é o bem, o que é o bem-estar, como eu prefiro trabalhar. Muitas pessoas passam a jornada inteira aqui, a vida toda, procurando um bem do tipo hedonista que pode ser um grande mal. Elas se extraviam, por exemplo, se perdem buscando projetos insustentáveis, de recompensas efêmeras, autodestrutivas, numa palavra, vícios. Então é preciso que o ser humano tenha uma grande reflexão sobre onde está o bem-estar. Por certo, ele não está nos bens chamados posicionais, que são feitos para impressionar os outros. Por certo, ele tem que buscar um bem interno e relacional superior. Então esse é o segundo ponto importante, uma revisão profunda do conceito de bem-estar. E aí não será estranho pensar em termos de bem-estar intergeracional. Nós temos aqui toda uma ideia de legado e de um prazer, de um desenvolvimento, de um florescimento duradouro das virtudes. Esse é um tema belíssimo. O senhor que gosta da pedagogia das virtudes e mais do que gostar, é um grande estudioso dessa matéria. Terceiro ponto, é preciso ir além do formalismo. O formalismo é um problema, porque ele fica demasiado abstrato. E no momento que ele é demasiado abstrato, ele permite o que não faz sentido. Novamente, não do ponto de vista heterônomo, do ponto de vista da autonomia do próprio ser. Então, a universalização, para além do formalismo, ela engloba necessariamente gerações futuras, mas ela tem essa preocupação em tudo. Por que o princípio da impessoalidade, da imparcialidade lá no direito público? Porque nós, quando cultivamos isto, cultivamos uma ideia de que o bem tem que ser universalizado, é o bem de todos, de que fala a Constituição. Mas isso não adianta dizer de fora para dentro, se o sujeito não perceber que tudo aquilo que ele não for capaz de universalizar benignamente se volta contra ele. Lei natural, que não posso agora desenvolver, mas que parece que é uma lei realmente. E o último ponto é como exercer alguma coisa que a neurociência comprovadamente, a neurociência pode ser nossa grande aliada, comprovadamente é fonte de grande bem-estar, a generosidade. Mas não qualquer generosidade, uma generosidade efetiva. Aliás, é um estudo numa turma de Oxford muito interessante, eles estão estudando exatamente isso, como ser capaz de produzir altruísmo efetivo, cientificamente, baseado em evidência, porque isto sim nos permite encontrar o bem-estar. Olha, tudo isso somado, então, nós temos condições de, com aportes da ciência, inclusive da neurociência, do autoconhecimento sobre a nossa condição de ser integrante da vida, a vida maior, nós temos condições de praticar uma solidariedade efetiva sem tanto a ideia de dever, mas a ideia de simples cumprimento voluntário, né, de uma fonte enorme de bem-estar para além dos prazeres que são fugazes e impermanentes,
de um bem-estar duradouro, que nos aproxime do bem-estar permanente. Professor, nós temos pensadores contemporâneos, por exemplo, Bauman, que mostram um paradoxo a respeito da nossa liberdade. Nós julgamos que somos livres, porém, também julgamos que somos incapazes de transformar o mundo. Algo na mesma linha, o professor Byung-Chul Han aborda nos seus livros, que nós estaríamos sob uma égide da ditadura do capital, que conjugada com o Big Data, programa o nosso futuro. Ou seja, nós não seríamos livres para construir o nosso futuro, construir o amanhã. A sua proposta, ela vem na contramão dessas conclusões. Uma alternativa a essas conclusões. Sim, ela mostra que nós podemos, sim, construir um colegislar, mundo o destino melhor, comum. sustentável. Né? Então, enfim, podemos ou não podemos construir um mundo de paz, um mundo sustentável, um mundo de cooperação? Essa é uma questão chave. Temos liberdade, temos livre-arbítrio ou não temos? O livre-arbítrio, cientificamente, é muito, talvez, menor do que algumas pessoas imaginam sobre certo aspecto e maior sobre outros. Não é verdadeiramente liberdade se deixar arrastar pelas emoções, pelos sentimentos e, sobretudo, vamos chamar assim, pelos impulsos. A liberdade é o veto sobre controle, sobre impulsos negativos não universalizáveis. Entendida nessa perspectiva, corroborada pelos achados científicos, é claro que é possível, sim, um autocontrole. Se for possível um autocontrole, a virtude, né, não repressor, mas ao natural, criando-se hábitos virtuosos, e eu penso que isso é possível, mais do que possível, se houver chance para a dignidade humana, a chance está aqui, e se houver chance para um destino comum exitoso da humanidade, está aqui, esse autocontrole é a que é a verdadeira liberdade. Por muito tempo houve uma espécie de culto ao impulsivismo desenfreado, tornado como sinônimo de liberdade. A liberdade não está aí. A liberdade está em fazer aquilo que possa ser universalizado, e esse processo de universalização acarreta o bem-estar próprio e geral, das atuais e das futuras gerações. Em suma, Bauman e outros apontam problemas sérios dos chamados paradoxos da liberdade. Porém, eles sabem que se houver espaço para a dignidade, está nesse exercício da capacidade humana, que é muito mais de capacidade da razão, é do global humano, né? No meu entender, engloba a alma, de dizer não aos impulsos destrutivos e de dizer sim voluntariamente, aí sim, livremente, aos impulsos e, mais do que aos impulsos, aos hábitos capazes de produzir bem-estar para todos. Eu penso que esse é talvez o grande tema. A reinvenção da democracia, mencionei no primeiro bloco, está acompanhada dessa ideia de reinvenção do conceito de liberdade. Isto vai ser muito importante, podemos debater isso numa vez futura, Dr. Rudinei, na relação, por exemplo, nossa com esse tema que agora está me atraindo muita atenção, que é do direito à inteligência artificial. Nós vamos ter que encontrar o nosso lugar nesse novo patamar, e, a meu juízo, o cerne humano é esta opção voluntária, consciente e autoconsciente pela verdadeira liberdade, que não tem nada a ver com o impulsivismo de curto prazo. Bom, nós chegamos então a uma conclusão neoplatônica. Nós somos co-criadores do universo. Somos, sem dúvida, co-legisladores, co-criadores do universo, do seu bem-estar, ou não. Então, a enorme da responsabilidade. O princípio da responsabilidade tem tudo a ver, no livro eu trato muito do tema da responsabilidade e na sua relação com a sustentabilidade. Somos, mas isso não é um fardo pesado, é a nossa verdadeira e altiva dignidade que está aí, não é? É o nosso verdadeiro valor intrínseco. E quando nós percebemos este valor intrínseco, nós percebemos que todos os outros têm esse valor intrínseco.
e aquela cisão eu-tu desaparece. E nesse tu não estão apenas seres humanos, está a vida toda. É fascinante isso, quando isso acontece, o jeito tem o vislumbre, os insights disso, a causa da sustentabilidade passa a ser uma causa extraordinariamente gratificante. Eu convido a todos, Dr. Rudinei, eu sei que o senhor já leu, que façam essa leitura e possamos, quem sabe, nesse diálogo, porque a sustentabilidade é um pensamento em rede. Qualquer pensamento isolado, solipsista, não será sustentável. Então eu gostaria muito que essas ideias pudessem estar na rede e que, quem sabe, cada um de nós possa acrescentar ainda mais reflexões e possamos avançar no rumo certo. Agradecemos imensamente, professor Juarez Freitas, sobre esse diálogo sobre sua obra Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Este foi um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária. Ficamos por aqui, professor. Agradeço mais uma vez, em nome da TV Suprem, e até a próxima.